Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Nós temos acompanhado essa história que acontece lá no século V a.C., na Pérsia. Esther capítulo 6. Nós vamos ler hoje só até o versículo 5 por enquanto. Esther capítulo 6, verso 1 a 5. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem, ou na Bíblia dos irmãos, ou na projeção. Diz assim a palavra do Senhor, 6, 1 a 5. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Hamã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Hamã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Hamã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amém. Irmãos, esse texto, que nós acabamos de ler, ele representa, então, o ponto de virada da história, Os hebreus, eles costumavam escrever as suas histórias tendo em vista um padrão literário. Normalmente, esse padrão era concêntrico e era chamado, então, de quiasma, onde a ideia central do texto estava no meio desse padrão literário. E no livro de Esther, esse centro é justamente esse episódio que nós lemos, o capítulo 6. E é interessante que assim seja, irmãos, porque se o centro do livro de Esther fosse o momento onde Esther intercede ao rei Assuero, ou fosse o momento onde ela revela os planos de Hamã para o rei Assuero, talvez nós, humanamente falando, fôssemos tentados a acreditar o sucesso, então, dessa empreitada aqui, à intercessão de Esther. Mas veja que o que faz a história se mover, o que faz uma injustiça ter sido reparada, uma falta de gratidão aqui ter sido relembrada, foi justamente um fato tão corriqueiro. Eu acho que a maioria de nós já deve ter tido uma noite de insônia, um momento que não conseguiu dormir por alguma razão ou outra e simplesmente perde o sono. Foi o que aconteceu com Assuero nesse dia. Simplesmente ele perde o sono, simplesmente ele não consegue dormir. E por conta disso, irmãos, ele pede para ler, que fosse lido o livro na presença dele. Ele poderia ter levantado e tomado uma taça de vinho, tomado um chá de camomila, sei lá, ele poderia ter feito tanta coisa, irmãos, mas ele decide ler o livro dos feitos memoráveis. E quando ele decide ler o livro dos feitos memoráveis, ele poderia ter lido tantas partes do livro, irmãos, mas ele lê justamente a parte onde ele toma conhecimento, então, de quem havia denunciado os seus dois eunucos. Vocês percebem, irmãos, como o Senhor tem conduzido toda a história de Esther até aqui, mesmo nesse livro tão emblemático por não possuir o nome de Deus, e como Deus ele está trabalhando aqui nas entrelinhas, como Deus está trabalhando nos bastidores do livro de Esther, desde o capítulo 1. Vocês lembram como a história começa no capítulo 1? Como Esther acaba chegando ao trono da Pérsia, simplesmente porque a rainha, na época a rainha Vasti, se recusa a comparecer diante dele. Irmãos, por que ela se recusou a comparecer diante dele? Humanamente falando, a gente tenta imaginar motivos pelo qual ela fez isso, mas, irmãos, naquela cultura não era normal, não era natural, ainda por cima, a rainha do rei mais importante do mundo antigo na época se recusar a comparecer, mas ela se recusa, porque Deus ele tinha um plano, Deus estava trabalhando soberanamente na história, irmãos, para que esse momento específico acontecesse, para que a glória dele, para que o poder dele fosse manifestado e para que todo o Império Persa soubesse que o Deus de Israel era o Deus que salvava e livrava o seu povo.
Nós acompanhamos, irmãos, lá no final do capítulo 2, quando está escolhida a rainha, então, esse episódio que é relembrado aqui no capítulo 6. Mordecai, ele trabalhava, então, na porta do palácio, né? Ele trabalhava ali nesse ponto de interseção, onde vários funcionários, onde vários súditos reais trabalhavam, e por conta disso ele acaba descobrindo uma rede de intrigas, aí, uma rede de conspirações chefiadas, então, por Bigtan e Teres, para matar o rei. E, sabendo disso, ele vai contar a Esté, Esté conta ao rei, e o rei acaba não sendo morto por causa disso. É investigado e descobre que, de fato, eles haviam feito isso. Só que pronto, o texto acaba ali no capítulo 2, e no capítulo 3, a gente vê, ao contrário do que se espera, uma recompensa para Mordecai, e a gente vê Hamã aparecendo na história, sendo elevado, né, então, à posição do segundo mais importante da Pérsia. Esse Hamã, agagita, inimigo dos judeus, que trama destruí-los por completo, simplesmente porque Mordecai ele se recusa a se curvar perante ele. E agora, então, Mordecai é relembrado perante o rei. E é isso que eu queria focar aqui com os irmãos rapidamente essa manhã. Nós vimos, eu comentei, né, lá no capítulo anterior, que embora Assuero não seja propriamente um tipo de Cristo, né, nós estamos falando sobre tipologia aqui na escola dominical, e vamos continuar falando hoje de manhã, continuar essa aula sobre tipologia. Embora ele não seja um tipo perfeito de Cristo, a figura que ele ocupa, né, por ele ser rei, nós podemos observar algumas características nas escolhas, no poder, naquilo que Assuero faz, e a gente pode fazer um link, então, com a figura real de Cristo como rei. Nesse texto específico, irmãos, a gente vê a característica do rei Assuero aqui, está lembrando, então, relembrando um fato que aconteceu no passado, lembrando de um servo dele que havia sido fiel e que não foi recompensado. E aí eu fiz uma pesquisa. Né, não saí contando no livro, mas através de um software, né, a gente coloca lá a palavra e consegue algumas informações como dela. E eu pesquisei, então, o verbo lembrar. O verbo lembrar, que na Bíblia hebraica, né, na língua hebraica, tem o nome de Zacar, e esse nome é a raiz de nomes próprios conhecidos nossos, né, como Zaqueu, Zacarias, vêm todos do verbo zacar, do verbo lembrar. E guarde aí o nome de Zacarias, que a gente vai comentar ainda sobre ele. E esse verbo, então, ele vai aparecer 85 vezes. 85 vezes no Antigo Testamento, o verbo zacar vai acontecer. E o impressionante, irmãos, para mim, eu fiquei impressionado, pelo menos, quando eu descobri que dessas 85 vezes, 70 vezes, 70 das 85, é Yahvé, é o Senhor que é o sujeito do verbo lembrar. É o Senhor que se lembra, irmãos. Enquanto nós podemos falhar, né, como Assuero falhou aqui, né, em ser grato, em recompensar a Mordecai pelaquilo que ele tinha feito na sua vida, Deus é um Deus que se lembra. Ele é um Deus que nunca esquece, na verdade, né? Essa ideia de lembrar para Deus não é porque é possível que ele esqueça, é apenas uma forma humana mesmo, né, de explicar um atributo, uma característica de Deus. E Deus ele se lembra de várias coisas, irmãos. Uma das primeiras vezes que essa palavra aparece para Deus está lá em Gênesis 8:1, quando Noé e a sua família e os bichos que estavam com ele na arca estão, então, à deriva, né? Estão ali na arca esperando que as águas do dilúvio escoassem sobre a terra, né? E depois de quase metade de um ano que eles estão ali esperando, a Bíblia fala, Gênesis 8:1, que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selváticos. Não é interessante? Deus não lembra apenas de Noé e da sua família, mas ele lembra também de todos os bichos, de toda a criação que ele havia preservado ali naquela arca. Mas Deus se lembra de pessoas por amor de outras pessoas. Gênesis 19:29 fala que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando Deus subverteu as cidades que Ló habitara, né? Sodoma e Gomorra. Deus ele lembra de Abraão para abençoar Ló, né? Olha que coisa interessante. E o mais impressionante, irmãos, não é o fato de que Deus se lembra dos bichos, que Deus se lembra da sua criação, que Deus se lembra de mim e você. O mais impressionante é que Deus
Deus, ele lembra das suas promessas, que Deus, ele lembra da sua própria aliança. E é isso que garante, 2 Timóteo 2,13 fala, que mesmo que nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Por isso eu convido você a abrir rapidamente em Êxodo 2,23, Êxodo 2,23, um momento em que havia 400 anos, irmãos, Deus estava em silêncio. Havia 400 anos que Deus não falava mais com o seu povo, e o povo achava que Deus talvez tivesse esquecido dele, né? Quando na verdade tinha sido o povo que tinha se esquecido do Senhor. Mas depois de 400 anos, depois desse longo tempo, versículo 23, capítulo 2 de Êxodo, fala que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o clamor deles chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Eu acho interessante, irmãos, como aqui nós temos 400 anos de silêncio de Deus, e como no final do Antigo Testamento, entre o livro de Malaquias e os Evangelhos, nós encontramos mais quantos anos de silêncio de novo? Mais 400 anos de silêncio, mais uma vez. Nós encontramos mais 400 anos de silêncio. E nós vamos ver agora no final do mês uma série de mensagens no livro de Lucas. E o curioso é que quando Lucas começa a falar sobre o advento, os preparativos, o anúncio da vinda de Cristo, ele começa a história com um homem chamado, que eu comentei na estante, Zacarias. Ele começa a história com um homem chamado Zacarias, cujo nome significa literalmente Yahvé se lembra. Deus se lembra. Irmãos, Deus, ele não pode se esquecer. Deus, ele não pode negar a si mesmo. Deus, ele vai cumprir cada palavra. Tudo aquilo que ele falou, ele vai fazer. Deus, ele não se esqueceu no povo que estava gemendo e clamando a ele ali no Egito depois de 400 anos. Deus, ele não se esquece de um povo que voltou do exílio, mas nas palavras que nós lemos de Malaquias, desprezava a mesa do Senhor. É um povo que tinha voltado do exílio diferente, era um povo que tinha voltado do exílio frio, tinha voltado do exílio sem confiar plenamente que Deus era o mesmo Deus, que desconfiava do amor de Deus a ponto de Malaquias precisar dizer, o Senhor falando por intermédio de Malaquias, eu vos tenho amado. E o povo perguntava, como assim? Cadê? Quais são as provas do amor? Um povo que duvidava, um povo que estava frio e distante do Senhor, mas um povo do qual Deus não se esqueceu. 400 anos depois, Zacarias, então, com esse nome bastante significativo, relembra ao povo de Israel que Deus, ele se lembra, que Deus não havia esquecido da promessa do Messias, que Deus não havia esquecido das promessas de salvação e de restauração que ele traria. Hoje nós enfrentamos mais um período de silêncio, né, irmãos? Hoje nós enfrentamos, não o silêncio da voz de Deus que fala na Escritura, né? Só é silêncio se a gente não abrir ela. Mas a gente tem Deus falando na Escritura. Silêncio não é uma boa palavra, mas nós enfrentamos um período de espera, né, dessa feita pela segunda vinda de Cristo, né, pela manifestação da última vez que nós vamos precisar nos preocupar com os nossos pecados, que nós vamos precisar nos preocupar de pedir perdão ao Senhor por cada um deles, porque quando Ele voltar, e Ele disse que faria isso, irmãos, e a criação geme, e aguarda, e espera a manifestação dos filhos de Deus. E quando isso acontecer, quando tudo se consumar, nós poderemos desfrutar de uma comunhão íntima, viva, sincera, uma comunhão perfeita com o nosso Deus. E vamos poder desfrutar da presença do Senhor eternamente, irmãos. E eu sei que às vezes é difícil imaginar que nós não estamos esperando isso por 400 anos. Nós estamos esperando isso por 2000 anos. Né? Nós estamos esperando e não sabemos por quanto tempo mais nós vamos esperar. Mas o fato é que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aquele que não se esqueceu no Egito, aquele que não se esqueceu no período do Novo Testamento, é aquele que é o mesmo, irmãos, que não se esquece hoje.
Então, irmãos, se você talvez esteja passando por algum momento, assim como o povo ali de Malaquias, frio, algum momento em que a pandemia pode, de alguma forma, ter afetado, né, o seu relacionamento com Deus, que você acha que Deus realmente deve ter se esquecido, como é que pode tantas mortes, tudo que aconteceu. Irmãos, Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel. Ele permanece fiel a despeito de nós mesmos. Ele permanece justo, Ele permanece bom, Ele permanece aquele que Ele disse que era. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que não se esquece, um Deus que cumpre todas as promessas dEle, e orar também pelas nossas vidas, irmãos, que Deus nos ajude a ser pacientes, que Deus nos ajude a permanecermos firmes enquanto esperamos pela sua manifestação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por quem o Senhor é, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas, Senhor, e porque o Senhor não pode mentir, Deus, porque o Senhor é justo, perfeito, Deus, e o que o Senhor falou, o Senhor fará. Porque o Senhor se lembra, porque o Senhor não pode esquecer, Deus, daquilo que falou. Nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor, por quem tu és, Senhor, pelos seus muitos feitos, pelos seus livramentos nas nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, nós te agradecemos por essa palavra que foi lida, Deus, porque o Senhor fala conosco através dela, Pai. E nós te agradecemos também, Deus, por esse tempo que nós temos esperado. Esperado, Senhor, pela sua vinda, Pai. Esperado, Senhor, com expectativa, Deus, quando o Senhor se manifestará nas nuvens com poder e glória, Pai. Que gloriosa visão, Pai. Que glorioso dia será, Pai. O dia em que nós experimentaremos, Senhor, comunhão íntima com o Senhor, Pai, sem ter que lidar mais com os nossos pecados, sem ter que lidar com os problemas que os pecados causam, Deus, sem ter que lidar, Deus, com o mundo caótico onde nós ainda vivemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor mantenha, Deus, que o Senhor preserve o teu povo, aguardando firmemente, Pai, consciente, Pai, e convicto, Pai, que aquele que fez a promessa é fiel. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa tarefa de esperar. É o que eu oro, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.